Posso tirar, pessoal? E... Então, exercício 3. Bom, eu tenho uma soma de raízes, pessoal. Para eu somar raízes, eu só posso somar raízes se eu tiver o mesmo radicando, tá? Por exemplo, ó, se eu tiver assim... O erro, às vezes, é um erro meio bobo, tá, pessoal? Um erro meio bobinho aqui, mas, por incrível que pareça, tem muitos alunos que confundem isso, tá? Por exemplo, ó, a raiz de 4 mais a raiz de 9. Um exemplo, tá? Pessoal, cuidado, hein? Não posso somar o 4 com 9. Isso aqui não é a raiz quadrada de 13, certo? Mesmo porque raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 mais 3 vai dar 5. E 5 não é a raiz quadrada de 13, hein? Então, isso aqui, pessoal, não é verdade, tá? Você só pode somar raízes quando você tiver o mesmo radicando. Por exemplo, raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5, né? Você pode somar isso aqui, mas não somar os de dentro. Você vai somar quantas raízes de 5 você tem. Quantas raízes de 5 você tem? Vou colocar um 2 aqui na frente, tá? 2 raízes de 5, mais uma raiz de 5, mais uma raiz de 5. Isso aqui você pode somar, tá? Mas você vai somar os de fora, não os de dentro, né? Aqui é como se você tivesse 1 e 1, né? Então, quantas raízes de 5 você ficaria aqui? Você ficaria com 4 raízes de 5, tá? Então, cuidado, hein? Não vai somar os de dentro, beleza? Agora, se eu tivesse uma multiplicação, por exemplo, tivesse assim, ó, aí beleza, tá? Aí eu posso multiplicar. Raiz de 4 vezes raiz de 9, realmente vai ser a raiz 4 vezes 9, 36. Realmente vai ser a raiz de 36. Aí tranquilo, né? Por quê? Vai ficar raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 36 é 6, né? 2 vezes 3 é 6. Aí tranquilo, tá? Mas para soma, não vai somar os de dentro. Então, aqui, para eu poder somar alguma coisa aqui, eu tenho que ver se eu consigo simplificar para que o radicando, que é a parte de dentro, fique igual. Então, eu vou ter que fatorar, tá bom? Simplificar as raízes. Então, vamos começar aqui. Vamos simplificar a raiz de 8, depois vamos simplificar a raiz de 18, depois vamos simplificar a raiz de 32. Todas elas, pessoal, vão ficar com na forma simplificada, vão ficar com o 2 dentro da raiz. E aí, eu vou conseguir somar. Então, começando aqui com a raiz de 8, ó. A raiz de 8 é a mesma coisa, né? Se você fatorar o 8, pessoal, ó, vai ficar aqui 2, 4 por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Se você fizer grupinhos de 2, ó, um grupinho de 2 aqui, 2 ao quadrado, né? E esse cara fica sozinho, né? Tá? Então, a raiz quadrada de 8 é 2 ao quadrado vezes 2, né? E aí, esse 2, ele sai fora da raiz. E esse cara fica preso. Tá? Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 2. Tá? Na forma simplificada. Tá? Então, esse 2 saiu fora da raiz e esse cara ficou preso. A minha sugestão, pessoal, é que vocês já decorem que a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 2. Tá? É bom vocês terem isso aqui decorado, já, para não ficar precisando fazer isso aqui toda hora. Porque raiz de 8 é uma coisa que aparece bastante, tá? Vamos fazer agora com a raiz de 18. Ó, raiz de 18, se você fatorar o 18, né, por 2,
vai ficar 9, por 3 vai ficar 3, por 3 vai ficar 1, né? Dá para fazer grupinho de 2? Dá. Aqui, ó, 3 ao quadrado. E esse 2 não dá, então deixa ele sozinho, tá? Então, a raiz de 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2. Esse 3, ó, tem um expoente igual ao índice, então ele sai fora da raiz. E esse 2 ele fica preso. Então, vai ficar a raiz... aliás, sai o 3, né? Então, vai ficar... Saiu o 3, vai ficar o 2 preso, tá? Então, a raiz de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2, ok? E a raiz de 32? Então, a raiz de 32, ó, você fatorar o 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aí você tem que fazer grupinhos de 2, né? Então, aqui, ó, tem um grupinho de 2 aqui, 2 ao quadrado. Outro grupinho de 2 aqui, 2 ao quadrado. E esse 2, ele fica sozinho. Correto? Então, a raiz de 32, ó, raiz quadrada de 32, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 2. E aí, quem que vai sair da raiz? Esse cara, ele sai. Esse cara, ele sai. E esse 2, ele fica preso, né? Então, vamos ficar com 2 que saiu, vezes o 2 que saiu, vezes a raiz de 2 que ficou preso aqui. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar, vai ficar 4 vezes a raiz quadrada de 2. Tá bom? Certo? Então, agora eu vou trocar aqui, né? Vou substituir aqui. Então, ficamos com 2 vezes a raiz de 8. O que é a raiz de 8? 2 vezes a raiz de 2. Menos 4 vezes. Quem é a raiz de 18? 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Mais, quem que é a raiz quadrada de 32 na forma simplificada? 4 raiz de 2. Então, 4 raiz de 2. Ó, tá vendo que ficou só raiz de 2? Aí eu consigo juntar, né? Bom, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4 raiz de 2, menos 12 raiz de 2, mais 4 raiz de 2. Quantas raízes de 2 vai sobrar? Bom, vamos somar, ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, então eu vou ficar com 8, né? 8 raiz de 2. Só que aqui eu devo 12, então menos 12 raiz de 2, certo? Quanto que vai sobrar aqui, gente? Eu tenho 8 raiz de 2, eu devo 12 raiz de 2. Quantas raízes de 2 vai sobrar aqui? Menos 4, né? Eu tenho 8, eu devo 12, então menos 4 raiz de 2. Tá? Essa aqui é da alternativa, né? Da alternativa D. Certo? Ok? Pessoal, ficou dúvidas aqui? Vocês entenderam? Como é que faz a simplificação da raiz? Faz a fatoração. Tá? Se for raiz quadrada, faz grupinho de 2, faz raiz cúbica, faz grupinho de 3, né? E aí, quem ficar com o expoente igual, vai saindo da raiz, certo? Ok? Bom, pessoal, então, vou encerrar este módulo, vou iniciar o próximo módulo, tá? Posso tirar a folhinha?
Bom, próximo módulo, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com as equações exponenciais, tá? Vamos ver o que são equações exponenciais. Antes de trabalhar com equações exponenciais, eu preciso que vocês estejam bem familiarizados com as propriedades de potenciação, tá? Então, aqui. Deixa eu só fixar minha tela aqui, peraí. Só um minutinho. Pronto. Então, aqui, pessoal. Preciso que vocês estejam bem familiarizados, né? Bom, quando eu tenho potência de mesma base, pessoal, o que eu faço com os expoentes? Eu conservo a base, né? Conservo a base e faço o que com os expoentes? Eu somo, né? 5 mais 3, ou seja, vai dar 2 elevado a 8, não é? Certo? Só que, muitas vezes, pessoal, eu tenho que fazer a volta da propriedade, tá? Se eu tiver uma soma nos meus expoentes, eu posso quebrar isso aqui em uma multiplicação, né? Estou fazendo a volta da propriedade, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui a elevado a m mais n, como é que eu faço a volta disso? A elevado a m vezes a elevado a n. Eu fiz a volta da propriedade, tá? Muitas vezes eu tenho que fazer isso, certo? Aqui, na divisão, o que eu faço com os expoentes na divisão? Eu subtraio, né? Então, eu conservo a minha base e subtraio. 5 menos 3. Ou seja, 5 menos 3 é 2, né? Então, aqui 2 ao quadrado é 4. Mesma coisa, pessoal, se eu quisesse fazer a volta. Bom, se eu tiver uma subtração nos meus expoentes, eu posso quebrar numa divisão, tá? Então, isso aqui seria o quê? A sobre M dividido em A sobre N, tá? Ou na forma de fração, né? A elevado a M dividido por A elevado a N, tá? Estou fazendo a volta, beleza? Se meu expoente está negativo, o que a gente faz quando o expoente está negativo? Eu inverto a base e troco o sinal de expoente. Não é assim que a gente faz? Então, ó, 2 elevado a menos 2. Inverte a base é 2, né? Quem que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Então, ó, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Era menos 2, agora vira 2, né? Bom, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1 mesmo, né? E aqui, 2 elevado a 2. Então, observa, ó, que esse 2 aqui, ele veio parar embaixo com o expoente positivo. Tá vendo? Muitas vezes eu tenho que fazer a volta dessa propriedade. Ou seja, se meu expoente, se eu tiver com o expoente embaixo, pessoal, eu posso subir com o expoente e trocar ele de sinal. Então, aqui, ó, tá vendo que eu tenho um expoente embaixo? Faz a volta, sobe com ele e desce com 1. Tá? Quando você subir, você troca o sinal. Ele está positivo, ele vem aqui negativo. Ó. Então, vai ficar A elevado a menos N. Tá bom? Outra propriedade também é aquela do expoente fracionário, né? 2 elevado a 3 sobre 2. Como é que eu escrevo isso aqui na forma de raiz? Então, isso aqui vai ser a raiz de 2. Ó, quem está por cima, está por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Certo? Então,
Eu transformei uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Como é que eu faço a volta disso? O contrário, né? Agora eu vou transformar uma raiz em uma potência. Então, ó, fazendo a volta agora, tá? Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo, tá? Eu fiz a volta da propriedade, ok? Tudo bem com essas propriedades de potenciação, pessoal? Então, tem que estar familiarizados com isso daqui, tá? Por quê? Agora, nós vamos estudar as equações exponenciais, tá? O que é uma equação exponencial? Pessoal, equação exponencial é toda equação cuja incógnita, cujo x está no expoente, né? Daí vem o nome, equação exponencial. Então, por exemplo, ó, 2 elevado a x igual a 16 é uma equação exponencial, né? Essa daqui é até fácil, né? Dá para fazer de cabeça, não dá? Se eu perguntar para vocês, qual que é o valor de x? Qual que é o valor de x, gente? Ou seja, estou querendo saber, né? 2 elevado ao que dá 16? Quem que seria esse x aí? Isso, né? Seria o 4, né? Exato, Gabi. Né? 2 elevado a 4, 16, né? Então, bem tranquilo, né? Certo? Mas tem umas, pessoal, que não são tão triviais, certo? A gente vai aprender como é que a gente faz para encontrar o valor do x. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/3 elevado a quanto que dá 81, né? É uma equação exponencial. O x está no expoente. Aqui, 25 elevado a x mais 1 é igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. É uma equação exponencial porque o x está no expoente, né? Bom, então, por enquanto, uma equação exponencial é uma equação que tem x no expoente, né? Então, essa é a definição, tá? Não precisa ser necessariamente o x. Pode ser qualquer expressão que tenha o x. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma expressão que tem o x, né? É uma função, né? Certo? Detalhe, tá? No caso aqui, b elevado a alguma coisa com x é igual a A. O B, pessoal, a gente chama de base. Base. E aqui a gente vai... É o expoente, né? Pessoal, eu tenho uma condição aqui. Para que eu tenha uma equação exponencial, a minha base, ela tem que ser sempre um número maior do que zero, tá? E diferente de 1. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Mas, por enquanto, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, ó, quem é a minha base aqui? Minha base é o 2. Tá de acordo, né? Maior que zero. Minha base aqui, ó, é 1/3, né? É maior do que zero, diferente de 1. A minha base aqui, ó, é 25, né? Maior que zero, diferente de 1. Tá? Essa é a condição, tá? Bom, como é que eu resolvo uma equação exponencial, pessoal? Vamos lá, começar a resolver agora. A ideia, pessoal, de resolver uma equação exponencial é você igualar a base dos dois lados. Essa é a ideia que está por trás de resolver uma equação exponencial, tá? É você deixar a mesma base dos dois lados da equação. Como é que você vai igualar as bases, né? Usando propriedades de potência, usando propriedades de raiz, certo? Vamos começar com a mais simples de todas, ó. Aquela lá, né? 2 elevado a x igual a 16, né?
Vocês falaram para mim que é o 4, e é verdade, né? O que acontece aqui, pessoal? Olha só. A minha base, a elevado a x é igual a elevado a y, né? Tá vendo que a minha base é igual dos dois lados? No caso aqui, minha base é a, né? O que acontece, gente? Se a base é igual, vocês concordam que os expoentes têm que ser iguais? Concordam comigo? Essa eu estou falando, ó, a base é igual. E se isso aqui é igual a isso daqui, então, por lógica, né? O x, ele tem que ser igual ao y. É como se eu tivesse aqui cancelando as minhas bases, tá? E aí vai sobrar o quê? X igual a y, ok? Vamos aplicar a propriedade aqui, ó. Vamos tentar igualar a base dos dois lados? Vamos lá. Como é que eu igualo a base? Fatorando o 16, né? Se você fatorar o 16 não é a mesma coisa que 2 elevado a 4, não é? Se você fatorar o 16. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. É ou não é? Né? Ah, Jefferson, eu não posso colocar direto que o x vale 4? Nesse caso, pessoal, ele é um caso bem simples, né? Daria para você fazer de cabeça. Mas tem casos que você precisa igualar a base dos dois lados. Foi o que eu fiz aqui. Eu deixei os dois lados com a base 2. Tá? Por quê? Aí eu vou usar essa propriedade aqui. Posso cancelar as bases, né? Ué, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4, pessoal, o x só pode ser igual ao 4. Então, aqui eu cancelo as minhas bases. O que sobra daqui? O que eu concluo disso? Eu concluo que o x é igual a 4. Tá? Então, a solução da minha equação exponencial é 4. Então, ó, solução é o 4. Ok? Então, a ideia que está por trás de resolver uma equação exponencial é deixar os dois lados com a mesma base. E aí eu cancelo as bases e igualo os meus expoentes, certo? Vamos fazer um caso, vamos avançar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer um caso mais interessante. Um exemplo aqui, né? Um caso fácil ainda. Vamos lá, ó. Eu tenho uma equação exponencial aqui, né? A minha base aqui é 2, aqui é 64. Dá para igualar as bases, pessoal? Dá, porque o 64 eu consigo escrever como uma potência de base 2. Consigo ou não consigo? Né? Consigo. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6, se você fizer a fatoração do 64. Tá? Então, se você for lá, o 64, e fatorar ele, ó, por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Joia? Então, a gente vai ficar com 2 elevado a x menos 5 igual 64, eu vou trocar por 2 elevado a 6. E agora eu uso a propriedade, essa propriedade aqui. Bases ficaram igualadas, então cancelo as bases e igualo os meus expoentes. O que eu concluo disso? Que x menos 5 tem que ser igual a 6. E aí, pessoal, geralmente eu caio, meu problema agora virou uma equação do primeiro grau. Eu posso cair numa equação do primeiro grau, numa equação do segundo grau, certo? Numa equação que eu saiba resolver, tá? Agora, não é mais uma equação exponencial, virou um caso de equação do primeiro grau. Então, esse menos 5 eu passo ele para lá. Então, vai ficar x igual a 6 mais 5. X igual a 11. Então, solução é 11. Vocês entenderam?
Joia? Vamos lá, ó. Vamos para um caso aqui mais interessante, ó. Quem que são as minhas bases? 1/3 e 81. E aí, pessoal? Eu tenho que alterar agora as duas bases, tá? Tenho que alterar as duas bases. Dá para jogar para qual base? 1/3 e 81. Dá para jogar as duas para a base 3, certo? Vamos lá. Ó. 1/3 elevado a x. O que é o 81, pessoal? Vamos jogar para a base 3, né? 81, se você fatorar, é a mesma coisa que 3 elevado a 4. É ou não é? Né? 3 elevado a 4 é 81, né? Bom, beleza. Mas ainda não estão iguais, né? Não está igual ainda. Porque aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 3. Mas como é que eu faço ficar igual? O que eu posso fazer aqui? Se eu inverter essa base, pessoal, ela não vira 3? Vira ou não vira? Ela vira 3, né? Se eu inverter ela. Certo? Só que aí, ó, o que acontece quando eu inverto uma base? Eu troco o sinal do expoente. Entenderam? Então, eu vou fazer esse 1/3 virar 3. Só que aí, eu tenho que lembrar que toda vez que eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, aí vai ficar assim, ó. Inverte a base. O 3 vai para cima, o 1 vem para baixo. Então, vai ficar 3, né? Sobre 1. Só que nem precisa colocar o 1 embaixo, né, pessoal? Quando esse 1 aqui foi para baixo, nem precisa colocar mais. Ok? Então, eu vou ficar com 3. Só que estava elevado a x, né? Então, como eu vou inverter a base, eu tenho que trocar o sinal. Aqui está positivo, então vai ficar menos x. Certo? Igual a 3 elevado a 4. Pronto, ó, eu fiz as minhas bases ficarem iguais. O que eu usei aqui? Fatoração e propriedades de potência. Ok? E aí? Como as minhas bases ficaram iguais, o que eu faço agora? Cancelo as bases e fico só com a parte de cima. Menos x igual a 4. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau, né? Como aqui está negativo, eu multiplico por menos 1 os dois lados. Multiplicando por menos 1 os dois lados, nós vamos ficar com x igual a menos 4. Pronto. Tá? Essa aqui é a resposta. Então, x, ele é menos 4. Solução, menos 4. Ok? Entenderam, pessoal? Então, eu tenho que utilizar recursos, né, propriedades de potência, propriedade de raiz, como uma ferramenta para poder igualar as bases dos dois lados, certo? Essa é a ideia de resolver uma equação exponencial. Vamos fazer mais um exemplo. E esse caso aqui, né? Pessoal, e aí, para qual base que vocês acham que eu vou reduzir isso? Bom, eu olho aqui, eu tenho 5. Eu olho aqui, eu tenho 25. Qual base vocês acham que eu vou reduzir? As duas. Só de bater o olho aí. Isso, Gabi. Eu vou reduzir para base 5, as duas, né? Eu consigo transformar isso aqui numa potência de base 5. Não consigo? Né? Então, vamos lá. A ideia aqui é transformar o 25 na base 5, né? E aqui, pessoal, eu tenho que sumir com essa raiz, hein? Tá? Então, vamos lá. O 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, não é? Só que ele está elevado a x mais 1. E do outro lado, ó, o que eu vou fazer?
Geralmente, quando a gente vai resolver uma equação exponencial, pessoal, a gente transforma a raiz numa potência, tá? Como é que eu transformo isso aqui, uma raiz, numa potência? Vai ficar 5, né? Quem é meu índice aqui, pessoal? Meu índice é 2, né? E aí, como é que fica isso aqui na forma de uma potência com expoente fracionário? Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, fica por baixo, ok? Então, ó, tá quase lá, né? Ainda não igualei, né? O que eu tenho aqui, gente? Uma potência que tem dois expoentes. O que eu faço quando eu tenho dois expoentes? Um expoente fora, né, que é o x mais 1, e o expoente que ficou aqui dentro, que é o 2, né? Que eu transformei o 25 em 5 ao quadrado, né? Só que tudo estava elevado a x mais 1. Então, ficou uma potência dentro de outra. O que eu faço com os meus expoentes? Aqui. Quando eu tenho uma potência dentro de outra potência. O que eu tenho que fazer com os expoentes? Isso, multiplicar. Então, vai ficar assim, né? 5 elevado. Aqui, ó, como eu vou multiplicar por uma soma, né? Posso até colocar um parênteses aqui, ó. 2 vezes o x, né? Você faz uma distributiva, né? 2 vezes o x e 2 vezes o 1. 2 vezes o x é 2x. E 2 vezes 1 é 2. Então, meu expoente vai ficar 2x mais 2. E o que ficou do outro lado? 5 elevado a x sobre 2. Pronto, ó, eu consegui, pessoal, reescrever a minha equação como uma potência com a mesma base dos dois lados. E agora, o que eu faço? Cancelo as bases e fico só com o expoente. E aí, nós vamos ter que 2x mais 2 é igual a x dividido por 2. Agora, eu caí numa equação que é do primeiro grau. Vamos resolver. Esse 2 está dividindo, né? Eu passo ele multiplicando. Multiplica tudo por 2, agora o outro lado, né? Então, 2 vezes o 2x mais 2 igual a x, né? Então, esse 2 aqui que estava dividindo, passei ele multiplicando, né? Faz a distributiva. Então, vamos ficar com 4x mais 4 igual a x. Letra de um lado, número do outro, né? Então, esse 4x eu vou deixar. Esse x vem negativo. Esse 4 vai para lá, negativo. 4x menos x vai dar 3x. 3x igual a menos 4. Então, o x vai ser igual a menos 4 dividido por 3. Então, solução, menos 4 terços. Ok? Certo. Pessoal, vocês entenderam? Tá? Qual que é a ideia de resolver uma equação exponencial? É deixar os dois lados na forma de uma potência que tenha a mesma base. Tá? Aí você cancela as suas bases e fica só com os expoentes. Tá? E aí você pode cair numa equação do primeiro grau ou numa equação do segundo grau. Ok? Certo? E aí você encontra o valor do x. Vocês entenderam, pessoal? Isso aqui é muito importante. Vocês entenderam mesmo? Dá um joinha aí. Está tudo bem. Certo? Pessoal, sério, posso dormir tranquilo hoje? Vocês entenderam mesmo? Posso dormir tranquilo? Pode?
Então, tá bom, tá? Ok, pessoal. Vocês podem fazer os exercícios propostos do módulo 37, tá? Já pode fazer, tira foto e me envia por e-mail. Ok? Aqueles exercícios verdinhos. Combinado? É isso, pessoal. Na próxima aula, eu dou uma retomada nisso e a gente continua. Certo?